Olá, irmãos e irmãs, boa noite, a paz de Jesus. Eu me chamo Ivanice Souza e estamos nessa noite aqui com o nosso querido pároco. Boa noite, minhas irmãs, meu irmão, todos vocês que nos acompanham. E a nossa irmã Rosinha. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Na nossa terceira noite da novena de Natal, que tem como tema Eis que estou fazendo coisas novas. E hoje é o nosso terceiro encontro, que tem como título A Jovem Conceberá e o chamará pelo nome de Emanuel. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e boa noite e fique conosco. Gostaria de pedir que vocês compartilhassem o link do programa com amigos, familiares, para que assim nós pudéssemos alcançar muito mais pessoas. E assim nós estaremos neste momento da novena, reunidos e unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. E vamos clamar ao Espírito Santo pela intercessão de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que a novena de Natal nos faça ver com os olhos novos todas as coisas e assim nos prepare para receber o menino Deus que vem no Natal. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Vamos cantar, Frei? Ó luz. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. É tempo de esperança, pois um menino nos será dado. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Senhor, eis-nos à espera do teu amor. Introduzir a palavra de Deus. A ação de Deus na história se dá de modo especial, por meio dos seus escolhidos. Deus sempre quer contar conosco no seu projeto de vida para a humanidade. Em momentos marcantes da história, vemos a ação de mulheres e homens colaboradores com a obra criadora e redentora de Deus. O Natal nos apresenta o momento maior em que Deus se fez humano, entra em nossa história e a transforma a partir de dentro. A novena de Natal nos recorda que somos chamados a ser colaboradores na obra do amor e do amor de Deus no mundo. O Senhor sempre nos dá seus sinais. Ouvi a palavra de Deus. Isaías é chamado a ser a voz de Deus no meio do seu povo. Em um tempo de grandes dificuldades e sofrimentos, ele acorda a esperança, ajuda o povo a compreender que Deus continuava fazendo história no meio dele, enquanto alguns mais descrentes pediam sinais. Isaías aponta
os acontecimentos pelos quais Deus já se manifestava. Bastava abrir os olhos e compreender que Deus falava misturado nas pessoas, nas coisas, nos acontecimentos. Vamos ouvir o que o Senhor nos fala. O Senhor sempre nos dá seus sinais. Queridos irmãos, que você possa tomar a sua palavra, você que nos acompanha nesse momento, na terceira noite da novena, você pega a palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 7, versículos de 14 a 17. E assim vamos meditar a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos 2 reis tu temes, será devastada. O Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, dias tais como não houve, desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aqui nós vamos meditar, né? Essa palavra que foi lida de Isaías, né? E aqui a gente pode pensar assim, qual era esse sinal de esperança, né, apontado pelo profeta? Esse texto é muito profundo, porque é o tempo em que o reinado, né, de Israel está sofrendo, está sendo vítima de uma invasão. E o rei se dirige ao profeta e pergunta, para que o profeta possa indagar a Deus o que vai acontecer. E o profeta é claro, que não vai acontecer nada, porque no caso aqui, a virgem que está grávida, né, conceberá um filho, é a própria rainha. Então o filho vai nascer em um período de paz. Então esse é o sinal, que é para acalmar o coração do rei e de todo o reinado. A rainha, porque tem aquela concepção, quando a rainha, a mulher nova, ela é considerada virgem. Então a virgem, pela sua jovialidade, ela vai conceber e vai dar o filho. Esse filho vai nascer, mas vai ser num tempo de paz. Esse é o sinal que o profeta dá ao rei. Esse é o sinal que Deus dá também a nós. E aqui a gente pode pensar também, né? O que havia de acontecer antes que o menino aprendesse a escolher entre o bem e o mal? Aqui é uma coisa muito profunda, né? Esse menino representa a presença de Deus na nossa vida. Mas ele vai crescer no nosso meio. Há pouco nós falávamos uma coisa interessante. Para o trigo ser trigo, ele precisa do joio. O trigo não pode ser trigo sem crescer do lado do joio. Aquela parábola tão bonita que Cristo nos conta. A mesma coisa acontece com o escolhido. Antes mesmo de conhecer o bem e o mal, ele tem que ser nutrido. E ele vai crescer nesse ambiente. E ele mesmo vai ter consciência. É um convite a nós também, a termos consciência, porque nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Na sociedade na qual nós estamos inseridos, na qual nós vivemos, nós temos consciência de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós crescemos nesse meio, mas o Espírito de Deus é tão forte em nós que nos dá a consciência de termos ciência do que é certo e do que é errado. Do que é errado, é verdade, Frei. E aí a gente pode pensar assim, e os sinais, né, da presença de Deus no nosso meio hoje? Nós temos tantos, hoje mesmo na missa, né? Verdade. Quando a gente celebra a missa, que foi apresentada uma criança, um dos grandes sinais são os recém-nascidos. Um grande sinal da presença de Deus é a mulher grávida.
Um outro grande sinal da presença de Deus é o recém-nascido nos braços da mãe e nos braços do pai. A presença de Deus, a natureza, tudo é sinal da presença de Deus. Mas por que exatamente a mulher grávida? Porque todas as vezes que nós olharmos para uma mulher e vemos uma mulher grávida, nós temos a certeza de que Deus ainda está presente na nossa vida. Deus ainda continua nos amando. Quando você olha uma pessoa idosa que precisa de cuidados e tem uma pessoa mais nova cuidando dela, ela é sinal de Deus. Sinal de Deus. Né? Eu me lembro de uma passagem, quando eu morava em Salvador, lá num determinado ponto de Salvador, que tinha duas pessoas discutindo a respeito da existência ou não de anjo. E nisso chamaram uma idosa, só que a pobre da idosa, ela já tinha um tempo que tentava passar de um lado para o outro. Porque os semáforos são feitos exatamente para pessoas jovens, que andam ligeiro, mas não para um idoso, que no decorrer do tempo, né, vai perdendo aquela habilidade. E então, quando ela tentava passar, o sinal fechava. E os outros discutindo. Daqui a pouco uma pessoa viu, foi lá, pegou na mão dela, conduziu pela avenida e foi com uma mão segurava ela e com outra mão pedia para os carros ir parando, até conseguir levá-la para o outro lado. E quando ela chega do outro lado, essas duas pessoas perguntaram: a senhora acredita em anjo? E ela perguntou, e ela respondeu: acredito. Aí aquele que não acreditava dizia assim, que é um sinal de Deus, né? Anjo também é sinal de Deus. E aquele que não acreditava dizia: eu não acredito nela. Esposa, eu acredito, porque agora mesmo ali eu estava tentando atravessar a avenida e chegou um anjo e me ajudou a passar por lá de cá. Então são sinais de Deus. Então Deus nos fala de várias maneiras, né? Os sinais de Deus estão para a nossa vida. Mas qual é o grande problema? É que nem sempre nós querer ver, porque estão diante de nós. Então, sinais de Deus existem todo momento, né? A própria natureza, o canto das aves, né? Coisa mais linda, como é que as aves cantam tão bonito, sinal da presença de Deus, né? Quando você vê, até mesmo no nosso meio, né? Pessoas que se lançam, se jogam para cuidar do outro, daquele que precisa, aquilo é um sinal da presença de Deus, é o amor, né? Então, temos tantos sinais. Se nós vamos falar aqui dos tantos sinais de Deus na nossa vida, com certeza nós não vamos sair daqui hoje, né? É verdade. E o que a gente pode tirar, né, desse texto? Que nós podemos aprender com isso tudo, né, que foi dito aqui? O que nós podemos aprender desse texto é a maior de todas a certeza. Deus é nosso Pai. Deus nos quer bem. Deus nos quer felizes. Deus é o Deus companheiro. É aquele Deus insistente, persistente. É aquele Deus que quer caminhar conosco. Mesmo quando eu não quero caminhar com Ele, Ele caminha comigo. Mesmo quando eu quero me afastar dEle, Ele se aproxima de mim. Mesmo quando eu me nego, né, estar com Ele, Ele não se nega a estar comigo. Então, é o que nós podemos tirar desse texto, né? Que Deus nos ama de tal maneira que mesmo na maior das dificuldades que a gente pode passar no dia a dia, e quando a gente chega até o ponto de duvidá-lo, Ele está ali. Enquanto que muitas vezes eu duvido dEle, Ele jamais duvida de mim. Ao contrário. E não desiste nunca de nós. Não desiste nunca. Eu posso fazer o que for. Eu posso ter o comportamento que for. Deus nunca desistirá de nós. Porque uma das maiores verdades é: o amor não pode negar a si mesmo. Deus não vai negar Ele mesmo. Por isso que Ele é esse Deus, né? Presente. É isso que Ele quer nos mostrar. Que desde a nossa concepção até a nossa morte, Ele é um Deus presente. É que nem aquela passagem bonita daquela história, né? Que eu acho que vocês já leram muito, né? Pegadas na areia, né? Já, sim. Que perfeita. Naquela história da pegada da areia, né? Ele faz um acordo com Deus, né? Uma aliança com Deus, né? E toda vez que ele for caminhando, que ele olhasse para trás, que ele pudesse ter a certeza que Deus estava com ele, exatamente nos 4 passos, 2 dele e 2 de Deus. Mas quando chega num determinado momento, ele questiona Deus. Por que foi? Que nos momentos de dificuldade, né? Que eu olhei para trás, eu vi que só tinha 2 passos. Aí aquela resposta, né? Que esse escritor, né? Aquilo deve ser uma experiência muito profunda.
também de um homem de Deus. Verdade. Que quando eu olho para trás, que foi só meus 2 passos, e Deus vai responder, né? Que ele se sentiu que estava abandonado. Mas Deus vai dizer o quê? Foi naquele momento que eu te carreguei nos meus braços. Ou seja, no momento em que a gente pensa de desistir dele, é o momento que ele está mais diante de nós. Esse texto também aqui nos leva a um outro texto. Quer dizer, a pergunta, né? O que podemos aprender com esse texto, né? Me leva também a uma outra cena. O próprio Cristo na cruz. É um momento maravilhoso de Deus na cruz. A expressão, o ápice do amor. No primeiro momento, quando ele olha a solidão, ele diz para Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Mas quando ele olha do lado, tem alguém. Está de pé. Sua mãe está ali. Até o final. Dizendo para ele: vai, caminha. A missão é essa. Eu estou aqui. E na mesma hora ele se volta para o Pai. E já é diferente a abordagem. Já não é mais meu Deus, meu Deus. Agora é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o texto nos fala desta confiança, desse Pai que é presente, desse Deus que nunca vai abrir mão de nós. Aprofundar a palavra de Deus. Isaías ajuda o povo e o rei de seu tempo a confiarem na promessa feita por Deus. Apesar das dificuldades, Deus reservava para o seu povo dias de felicidade e paz. Na Bíblia, sempre que o povo se mantém fiel a Deus, vive tempos de bonança. Sempre que se afasta de Deus, cai em dificuldade. Isto também é um sinal para nós. À medida que nos abrimos à graça de Deus, que procuramos ser fiéis ao seu projeto de justiça e a paz para todos, vivemos melhor, mais confiantes, com maior esperança, quando relegamos a Deus ao segundo plano e a outras coisas ocupam seu lugar. A vida se torna mais difícil. Perdemos a luz que ilumina nossos passos. Ele é Deus conosco, Emmanuel. O Natal nos ensina a voltar para Deus, acolher o seu amor e a sua infinita misericórdia. Jesus é a presença viva e verdadeira de Deus no meio de nós. Sua vida, seus ensinamentos se tornam referência para vivermos melhor. Ter fé não é apenas acreditar em Jesus, mas moldar o nosso jeito de ser e de agir a partir dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando deixamos Jesus nascer em nós, nos tornamos novas criaturas, pessoas melhores, mais humanas, mais compreensivas, mais generosas e mais desejosas de justiça, de fraternidade e de paz. Não basta celebrar o Natal externamente. É preciso nos deixarmos converter pela pessoa de Jesus. Ele é Deus conosco, Emmanuel. Ao se fazer Deus conosco, não apenas Jesus se humaniza, mas ele também eleva a nossa humanidade. Nossa imagem verdadeira se dá a conhecer na pessoa de Jesus. Ele se faz modelo para nós. Ele nos dá a graça, a força necessária para recriar em nós as suas atitudes, o seu modo de ser. Quando procuramos colocar os nossos passos nos passos de Jesus, nos sentimos mais fortes, mais corajosos, mais disponíveis para fazer a vontade do Pai. Em resumo, nossa vida se torna mais leve, não necessariamente mais fácil, mas cheia de luz e de esperança. Eis a magia do Natal em nós. Ao se humanizar, Deus eleva a nossa humanidade. Nossa novena do Natal nos aponta que os sinais de Deus estão presentes em pessoas simples, mas de coração grande. Pessoas que se abrem à graça divina e se dispõem a colaborar com o projeto de Deus. Foi assim com Abraão, com Moisés, com os profetas. Foi assim com Maria, com José e com os apóstolos. O novo
sempre vem quando nos abrirmos a Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que neste Natal saibamos reconhecer os sinais de Deus presentes na nossa vida e na nossa realidade, e que estejamos disponíveis a colaborar com o seu projeto, servindo aos pobres e sofredores, carentes dos bens e fragilizados na esperança. Ao se humanizar, Deus eleva a nossa humanidade. Vamos rezar então por um Natal de discernimento. Senhor, a exemplo do profeta Isaías, faz com que saiba nos reconhecer a tua presença na história. Nós cremos em Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Senhor, faz que nossos ouvidos sejam mais atentos às necessidades e aos sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Nós cremos em Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Senhor, que a novena de Natal nos faça crescer em humanidade e reforce o nosso compromisso na defesa da justiça e da construção da paz. Nós cremos em Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Nesse momento eu gostaria de convidar todos vocês que nessa terceira noite da novena de Natal têm nos acompanhado, que como família nós possamos fazer no íntimo do nosso coração essa prece ao Deus da vida, pedindo mesmo a Ele que venha abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ser sensíveis à dor dos nossos irmãos, para que nós possamos a cada dia mais dar passos de santidade na presença de Deus, que é caminho, verdade e vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos ao Senhor que possamos reconhecer os sinais, os seus sinais, de maneira tão singular, no cotidiano do dia a dia, que nós possamos reconhecer a tua doce presença em nossa vida. Peçamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E para bem agradecermos por esse momento celebrativo como família, nesse terceiro encontro da novena de Natal, vamos ser gratos a Deus fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse é o momento de nós nos comprometermos com a palavra de Deus. Eu queria pedir a você que nos acompanha nessa noite, que você possa firmar esse compromisso. Talvez essa novena de Natal seja o ponto ápice para que nós possamos assim fazer uma prece a Deus, pedindo a graça do comprometimento. Que nós possamos a cada mês estar nos engajando, a cada dia mais nos engajando na palavra de Deus. O Sistema Renovar em Cristo está assim, nos promovendo momentos muito fortes de espiritualidade através dos vários programas aqui proporcionados. Que nós possamos assim, ou seja pelo Sistema Renovar, ou seja por tantos meios de comunicação que nós temos, né, disponíveis. Isso é um acesso que a globalização nos permitiu, é estarmos mais perto da palavra de Deus. Então que você se comprometa a buscar essa vida espiritual, essa comunhão, a estar em contato direto com a palavra de Deus, seja através da Lectio Divina, seja através, enfim, vários meios nós temos para nos aproximarmos cada vez mais do Deus da vida,
daquele que é conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. E já nos momentos finais, eu queria te convidar a louvar a Deus. Agradeça ao Senhor mesmo por essa noite, por esse momento, onde estivemos refletindo aqui sobre a grandeza de Deus em nossa vida, sobre o amor de Deus. Que nós possamos ser gratos, termos um coração de gratidão rendido a Deus, porque Ele nos deu a vida e nos ama. E Ele continua a nos esperar para que a gente tome a firme decisão de caminhar com Ele na sua presença. Por isso, muito obrigado, Jesus. Feche mesmo seus olhos e louve a Deus por esse momento, por essa hora, por essa novena, por esse sistema Renovar que nos dá essa oportunidade de estarmos cada vez mais nessa comunhão fraterna, nessa unidade. Que nós possamos também louvar a Deus pela vida do nosso pároco, pela vida da irmã Rosinha e por cada família que nos acompanha nessa terceira noite da novena de Natal. Que nesse Natal, mais do que tudo, sejamos amor. Senhor, nosso coração se tornou hoje o teu presépio. Que tua bênção de paz desça sobre cada pessoa aqui presente. Que tua presença de Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre nós e nos preencha com tua graça e nos fortaleça na fé, na esperança e no amor. Amém. Eu queria convidar você que nos acompanhou nessa terceira noite desse encontro que tem como tema O Senhor nos dará um sinal. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça e vamos juntos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre nós, sobre a nossa família, que é o nosso bem maior, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador.